Bom dia! Hoje é sexta-feira, 22 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, no programa de hoje vamos discutir principalmente os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos a delegada Marta Virgini, da Delegacia de Apoio ao Turista, DEATUR. Doutora Marta, seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pela sua participação. Natália, é sempre um prazer vir ao seu programa. Eu que agradeço o convite e vamos conversar hoje sobre o Porto de Santos. E também com a consultora portuária Germane Robson. Germane, muito obrigada pela sua participação novamente aqui conosco. É um prazer estar sempre aqui. Hoje eu disse na nossa fanpage que nós estamos com uma bancada feminina de profissionais altamente qualificadas e vamos ter uma boa discussão aqui sobre o nosso Porto de Santos. E você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage, onde nós já estamos ao vivo. O número de cabines disponíveis para cruzeiros marítimos irá aumentar na próxima temporada, que começa em novembro e segue até abril de 2018 no Brasil. 2 novos destinos prometem atrair mais turistas. Por isso, a expectativa das maiores companhias de cruzeiros que irão operar no Porto de Santos é que essa temporada seja bem melhor que a do ano passado. 7 navios irão percorrer o litoral brasileiro na temporada. O número é igual ao do ano passado, mas haverá mais saídas e a oferta de cabines também será maior. A estimativa é que nesta temporada, entre 350 e 400 mil pessoas façam viagens de navio. Nesta temporada, haverá 2 novos destinos saindo do Porto de Santos. Alguns cruzeiros irão parar em Balneário Camboriú e Porto Belo. Doutora Marta, como será o esquema de segurança para receber tanta gente? É sempre muito bom. A gente fica feliz quando há esse aquecimento, né, com relação aos navios de cruzeiros. Já vai ser minha 5ª temporada nessa sequência, desde que eu assumi a delegacia como titular. Mas eu já trabalhei nessa delegacia em 2006, 2007, onde nós tínhamos 20 navios à época. Claro, navios menores. Então, percentualmente, né, o número de turistas é muito próximo ao que tem hoje. Mas já enfrentamos, né, temporadas mais movimentadas. Mas 5 anos de experiência, nessa sequência, a gente já está bem preparado. E assim, não é só a Polícia Civil que atua lá, né? São diversos órgãos. Então, órgãos que já estão há alguns anos trabalhando juntos. A Polícia Federal, por exemplo, certamente é uma grande parceira, né? Sim, com certeza. Não só a PF, né, como a gente chama, a Polícia Federal, como também a Receita Federal, a Guarda Portuária, a Polícia Militar, quando é preciso também. Então, todos os órgãos públicos dentro do terminal, e o terminal é muito organizado também. O Concais também tem uma estrutura boa para receber os turistas. Então, todos nós juntos trabalhamos e temos resultados muito satisfatórios no aspecto de segurança pública. Eu tenho a sorte de dizer lá que eu não tenho altos índices criminais dentro do terminal, no seu entorno, na época de temporada. A gente vai conversar sobre isso ainda hoje, mas eu tenho muito mais problemas de documentos para resolver do que criminais, ainda bem. Ainda bem. Germane, essa expectativa de ser uma temporada melhor que a do ano passado é um indício de que a nossa economia está melhorando ou que as companhias se adaptaram à crise? Eu acho o seguinte, existe uma expectativa positiva, sem dúvida nenhuma, todo mundo está esperando, eu acho que a gente já passou pelo fundo do poço, né, como diz, a gente já raspou lá embaixo, né? Agora tem que a tendência é começar a subir. Obviamente que essa subida é lenta, lentíssima, a gente não vai falar, mercado ainda está muito ansioso com tudo que ocorre politicamente. Então, eu vou dizer o seguinte, é um bom indicador, eu vejo como um bom indicador. Não sinto ainda toda essa reação no mercado, de trabalho de uma maneira geral, mas é um bom indicador. Então, a gente espera realmente que a gente esteja, digamos, é um recuperar lento, gradual, que eu espero que a gente consiga realmente começar a estar subindo esse degrau. Doutora Marta, quais são os serviços que a DEATUR desempenha especificamente nessa época de alta temporada? Quais são os principais? A DEATUR ela tem 2 características dela, né? Nós somos delegacia do turista e também delegacia do porto. Então, todos os crimes que acontecem na área do porto, e aí margem Santos, margem Guarujá,
a atribuição, se for da Justiça Estadual, a apuração da Polícia Civil, vem para a minha unidade. Então, os crimes que acontecem em todo o Porto, nas na duas temporada, margens, inclusive. sim, na temporada e fora da temporada. Sim. Mas claro que na temporada de navios, a gente acresce muito mais o atendimento ao turista. Então, porventura, as dificuldades ou os crimes que os turistas forem vítimas aqui ou no caminho do aeroporto até aqui, da sua cidade até aqui. Então, nós atendemos esse turista. Posso assegurar, no terminal de passageiros nós temos uma realidade bem diferente dos aeroportos, por exemplo. Exatamente. São Paulo, também lá tem a delegacia do turista também, então eu estou em contato, eu sou subordinada, inclusive a DEATUR, São Paulo, e lá eles têm os punguistas, tem as pessoas que furtam bagagens. Nós aqui não temos essa realidade. Então, muito em razão do trabalho desenvolvido e que assim se mantenha, para que a gente não tenha mesmo. Então, uma preocupação nossa é não deixar crescer esse tipo. Não tive na temporada passada, mas na retrasada nós tivemos 2 casos pontuais de furtos, mas foram turistas furtando turistas. Nossa. Então, uma senhorinha que percebeu o óculos da outra ali dando sopa, foi lá e furtou. Uma outra que percebeu também uma carteirinha com dólar dentro, foi lá e furtou. Então, turista furtando turista. Então, não é algo que tem quadrilhas especializadas longe disso. Como, por exemplo, acontece nos aeroportos. Isso. Nossa, E esses 2 casos foram esclarecidos, as pessoas foram indiciadas, porque não importa, né, se é muito ou pouco, cometer o crime vai ser responsabilizado. Deixa eu fazer uma pergunta aí como turista, né? A maior preocupação que a gente tem é bagagem. Bagagem, é a questão justamente, tanto na saída quanto na chegada. Como é que funciona esse esquema da bagagem? O esquema de cuidado, de segurança. Então, nós não temos histórico de furto de bagagem no terminal. Registros dentro do navio, alguns registros foram feitos. Então, a Polícia Federal, uma vez que aconteceu dentro do navio, a atribuição é da Polícia Federal. Então, nós estamos sempre próximos, juntos, e muitas vezes o turista nos procura, mas aconteceu dentro do navio. E aí, inclusive, já foram presos tripulantes que estavam cometendo esses crimes. Então, mas proporcional à quantidade de pessoas que passam pelo terminal, que viajam, que consomem esse produto, é ínfimo realmente a quantidade. Mas claro que tem sempre que ficar atento, né? O passageiro não colocar somas de dinheiro na mala que vai despachar, não colocar objetos de valor sentimental, material, porque justamente corre-se o risco, porque sai da sua vista. Então, aquilo que é mais caro, leva aquilo na bagagem de mão, vai né? com você o tempo todo. Então, é uma orientação que nós damos em qualquer situação, né? Em qualquer viagem. No navio também. É que os índices não são alarmantes, não são de assustar, muito pelo contrário. Doutora Marta, no comecinho do nosso bate-papo, a senhora citou uma questão que é bastante curiosa e bastante preocupante. Uma viagem é um momento muito esperado, muito planejado. No entanto, nessa ânsia do viajar, o turista muitas vezes esquece os documentos, né? E para embarcar, você precisa de um documento. Isso é uma realidade? O turista deixa o documento, o RG, o passaporte, enfim, o documento de identificação em casa? Nathalie, é verdade. A mulher leva 5 opções de sapatos para a noite de gala com comandante, mas esquece o documento para embarque. Então, é muito corriqueiro. É uma média de 9, 10 famílias que deixam de embarcar a cada dia de navio que vai para o exterior. Porque isso acontece muito mais quando a viagem é internacional. Que a pessoa acredita que, vou entrar num navio, é simples, como se fosse entrar num táxi, entrar num ônibus. Não, é como se fosse entrar num avião. Ninguém embarca no aeroporto. Você está entrando num outro território, né? Sim. E assim, você está indo para o exterior, é passaporte que é exigido. Mas pelo Mercosul, aceita-se o RG. Mas é o RG. E tem validade de até 10 anos. Então, o RG, quando tirou quando criança, e a pessoa tem hoje 40, 50 anos, e o RG está bebezinho, não dá para identificar a pessoa. Também não embarca. Então, olhar o RG, se ele está dentro dos 10 anos, e levá-lo, tá? Porque muitas pessoas não levam e aí perdem a viagem, não embarcam. E a culpa não é da companhia. Né? Não adianta depois, vou processar a companhia. Não, foi você que não trouxe o documento. Então, ou o passaporte válido, ou o RG dentro dos 10 anos. E isso acontece também com crianças. Por quê? Tem 1, 2 aninhos, não tirou o RG, leva a certidão de nascimento, mas como ela não tem foto, também não identifica a criança. Como então, é que faz nesses casos? Então, percebendo, como eu disse, estou há 5 temporadas, então eu percebi isso muito claro na primeira. Aí, para a segunda temporada, nós criamos o posto de identificação civil. Então, eu consigo emitir RG na delegacia. Mas, é bom frisar, não são todas as pessoas. Por quê?
Se for de outro estado, não Você tem não consegue como, fazer. porque o RG ele é estadual. Sim. E aí você tirar um primeiro RG nesse estado leva 3 dias. E aí perdeu, não tem Perdeu como. a viagem. Não sai no mesmo dia. Criança é um pouco mais fácil. O RG é o primeiro, é criança, então não vai ter antecedentes criminais. Só que o problema, criança ainda não tem toda a sua digital muito bem formada. Então o sistema muitas vezes trava por não conseguir ler. E aí essa resolução desse problema tende a demorar e aí talvez não dê Perca a tempo, porque viagem. chegar 1 hora antes do embarque. Ainda tem isso, né? Não chega com antecedência. Porque leva um tempo, né? Processar, emitir. A emissão não é na minha delegacia, eu só colho. A minha equipe de policiais vai no lugar certo buscar o documento. Então, tudo isso leva um tempo. Dependendo do horário que o turista chegar, não tem jeito. Então, é uma ajuda. A gente ajuda. Já tive final de semana fazer quase 20 RGs. 20 famílias quase deixariam de embarcar pela falta do documento. Mas não pode contar com isso. O melhor e mais seguro é trazer o seu documento junto com o voucher, né? No voucher vem escrito, mas o brasileiro não gosta de ler, não é? Tem um pouquinho de preguiça. Hábito, aí acontece esses dissabores. Então é muito chato, porque a pessoa ela vai em todo... E a polícia acaba sendo a última, né? Então eu sou ali a portadora da má notícia. Não vai embarcar. E aí as pessoas não entendem, às vezes acham que é má vontade. Mas eu não saio do navio. Ok, mas não pode. O navio vai ser multado se tiver alguma pessoa sem a documentação. Dentro do navio, o navio tem que ter a documentação de todos os passageiros. Todos, porque a imigração do outro país entra no navio para conferir a quantidade de passageiros e seus documentos. Então, se perceber que não tem, o navio é multado. E o navio não quer, é lógico, até porque a multa é bem alta. Bem alta. A multa é bem alta. Então... Germaine, o Concais, o nosso Concais e as ruas de acesso ao nosso Concais, elas estão adequadas? Elas atendem à necessidade do nosso turista? Olha, eu acho que já melhorou bastante. Nós já tivemos uma situação bastante mais crítica. Eu mesmo já viajei na época que estava ainda em reforma. Nossa, aquilo era um terror, era um pandemônio, realmente era um pandemônio. Então, eu acho que hoje você tem uma estrutura, Santos está muito bem estruturado para receber o turista nesse sentido. Eu acho que a gente já conseguiu equacionar esse problema. E a boa notícia realmente da questão da segurança dentro do terminal, eu acho que os dois, né, se casam muito bem no sentido de dar total confiança a esse sistema e que o passageiro venha com tranquilidade para poder fazer o embarque. Eu vou fazer uma observação, essa questão da criança. Eu já perdi um voo quando meu filho tinha 1 ano de idade, que eu estava com a certidão de nascimento, não sabia da história, pelo menos não me falaram da história do RG. E realmente foi muito frustrante. Então, eu acho importante a gente frisar, porque já aconteceu comigo. De eu perder, olha, perder um voo, tudo bem, você entra num próximo voo. Agora, você perder uma viagem de navio... É um alto investimento e um alto investimento e uma grande frustração, né? Porque assim, você não tem navios no Concais o ano inteiro. Você tem navios de novembro a abril. Depois disso, é só no outro ano. Não, é investimento financeiro, né? Muitas vezes a viagem de navio é um sonho da família. Sim. Muitas famílias comemoram aniversários, né? Lua de mel. Então, isso acontece com muita frequência. Então, realmente desconstrói toda aquela ideia. E muitas famílias saem chorando, de verdade. Literalmente chorando da minha delegacia todo final de semana. Por quê? É de outro estado, são situações que nós não conseguimos ajudar. E realmente é muito triste. É muito bom quando a gente consegue, né? Quando a gente faz de tudo para sair a tempo o documento. Porque se for fazendo poupa-tempo, são 5 dias para agendar. Mais 5 dias para entregar. Então, a minha equipe faz o que pode, o que não pode para conseguir emitir a tempo. Mas, às vezes, não tem como. E é triste. E fora essa questão dos documentos, quem está para ir para um passeio, é importante também estar muito atento à empresa que contrata para fazer o seu transporte, para fazer os seus passeios, né, doutora? É fato, é fato. Então, infelizmente, mais ainda em época de crise, então muitas pessoas, até com a boa intenção, a fim de trabalhar, outras com má intenção, a fim de aplicar golpes, buscam a área do turista para tentar vender serviços, só que elas não estão regulamentadas, elas não pagam impostos, não têm segurança e nem responsabilidade. Então, é muito complicado pegar, né, empresas ou trabalhos clandestinos para atividades que existem empresas, né, devidamente cadastradas, responsabilizadas. Então, é algo que a gente sempre alerta.
como um turista comprar pela internet, hoje, muito mais fácil comprar na internet, né? Mas desde que você compre de sites seguros, Sim. aquela promoção, aquela coisa muito baratinha, desconfia, porque provavelmente você vai perder dinheiro. Então, nós não temos ainda um alto índice, mas algumas pessoas em alguns momentos já foram vítimas, não aqui em Santos, fora. Não, aqui em Santos também teve um pontual, né? Uma pessoa irresponsável, um agente de viagem irresponsável que vendeu e não entregou, enfim. A gente registrou e foi feita a investigação. Mas não é algo sempre comparado ao número total de pessoas que viajam, mas demanda, assim, a atenção do turista. Da mesma forma, como você vai pegar um serviço, um ônibus, um táxi de alguém... Procure a empresa credenciada, Isso. né? Porque aí você tem condição de cobrar órgãos, depois. Né? A gente tem fácil. órgãos que regulam, que fiscalizam, para que você tenha a segurança de que você está entregando o seu dinheiro para alguém que vai te entregar um serviço adequado. E a economia precisa, né? Então, eu acho que os bons profissionais, as boas empresas merecem ser... Né, ter esse reconhecimento. Então, se a gente quer que a nossa cidade melhore, que o mercado melhore, a gente tem que entender que às vezes você vai pagar um pouco mais, mas porque aquela pessoa está pagando imposto, está registrando seus funcionários. Então, entender que a nossa responsabilidade como cidadão também faz parte de cumprir a regra, cumprir a lei. Claro, sem dúvida nenhuma. E já que nós estamos falando de navios, de embarcações, autoridades ainda tentam descobrir informações de um veleiro naufragado perto do Canal 5 em Santos. Uma sondagem foi feita na área. A principal hipótese é que a embarcação se chame Kestrel e que tenha sido construída em 1871. O mapeamento foi feito numa área de 23 metros de largura por 50 de comprimento e deve revelar detalhes de outros possíveis destroços enterrados na areia. Para conseguir mais precisão, foram aplicadas 3 técnicas geofísicas. A geoelétrica, o GPR e o magnetômetro. Porque como nós estamos com água salgada, e nós temos uma areia muito fina e densa, alguns equipamentos podem não gerar uma imagem adequada para o estudo. Então nós estamos utilizando essas 3 metodologias para fechar o diagnóstico correto e ter realmente essa ideia com que nós estamos trabalhando. A sondagem foi feita por uma empresa do interior do estado, especializada em geofísica. O resultado do estudo vai definir o que será feito com a embarcação. Esse relatório vai ser enviado para o Ministério Público, Estadual, Federal, o IFAM e a Marinha. Então são eles, de posse desses resultados, que vão realmente identificar se existe a necessidade ou não da remoção do bem. Os destroços foram vistos pela primeira vez no Embaré, no dia 22 de agosto. A principal hipótese é que eles pertençam ao veleiro Kestrel, construído em 1871. O relatório do escaneamento deve ficar pronto em 10 dias. Enquanto isso, a Promotoria de Meio Ambiente e a Prefeitura fazem a fiscalização da área. Desde a semana passada, a área está sendo filmada, né? As luzes à noite estão ficando acesas. Havia uma placa que o mar arrancou aí essa semana, mas deve ser recolocado, informando que se trata de um bem público, de um bem de interesse cultural, para que as pessoas não mexam, né, e não se machuquem aí. Bom, nós temos aí certamente um pouquinho da história, assim como aquele outro navio que a gente também vê toda vez que a maré baixa, mas é interessante imaginar que se aconteceu um naufrágio, esse veleiro é de um naufrágio de 1871 e hoje ele se encontra na faixa de areia como a maré está recuando, né? É incrível, é incrível. E abrimos este bloco com uma importante informação para a população de São Vicente, especialmente para quem mora na Vila Margarida. 3 unidades de saúde perto da rua Polidoro de Oliveira Bittencourt não vão abrir hoje. O motivo não é nenhuma reforma, é a recorrente violência na região, prejudicando mais uma vez a população. Assaltos na rua, em plena luz do dia, são praticados com frequência por adolescentes. Uma dessas ações foi gravada e tomou conta das redes sociais. Veja só. Não está no ponto ainda? Uai, então a gente volta com as nossas entrevistadas, volta aqui pessoal, com a doutora Marta Virgini, com a consultora portuária Germane Robson. Quando o VT estiver no ponto, pessoal, vai me avisar aqui no ponto e vocês vão ver essa reportagem extremamente importante. Já está no ponto?
Ainda não. A Alexa disse que ainda não. Mas assim que estiver no ponto, a gente exibe para vocês. Vamos aguardar então e vamos voltar o nosso bate-papo do Porto de Santos. Germane, semana passada a gente teve o Santos Export, né, que é o Fórum Internacional para discutir a expansão do Porto de Santos. Você esteve lá, eu estive, a equipe do Bom Dia Baixada esteve e certamente uma das discussões que norteou foi a questão da dragagem, né? Você acredita que agora a dragagem vai, de fato, para a mão da iniciativa privada? Eu acredito que sim, não tem outro modelo, né? Não tem, assim, o modelo atual a gente já provou que não funciona, então a gente tem que experimentar coisas novas. Existem duas propostas, as duas vão para a vertente da iniciativa privada, eu acho que tem que ir por aí. Tem que ser uma parceria público-privada para efetivamente dar continuidade a esse serviço. Porque o modelo atual, o que acontece? Se draga, se para, se espera, se licita, se draga, se conflita, se entra na justiça, enfim, e se para. O que acontece é que o assoreamento ele é contínuo. Se você não tem um processo contínuo de dragagem, você não consegue estabelecer realmente o calado. Então, assim, a iniciativa privada, nesse papel, acho que ela vai garantir essa continuidade que é essencial, tá? Sem isso, a gente não tem como realmente ter esse porto operacional nos moldes que ele tem que ter. Não só para a questão de carga, como para a questão de passageiros também. Quer dizer que a dragagem ela não impacta só as cargas. A gente já perdeu bastante carga por conta dessa novela, né? Porque eu vou chamar de novela para não falar outra coisa. Da novela da dragagem, nós já perdemos cargas para outros portos. A gente também pode perder navios de cruzeiros, né? Também, porque é aquele tal negócio. Quanto maiores os navios tendem a ser cada vez maiores, tá? Isso significa que eles precisam de mais profundidade. E para isso eu preciso garantir o calado, que é a altura do fundo do mar em relação ao nível do mar. Então, assim, você precisa cada vez ter uma profundidade maior para poder garantir a entrada dessas embarcações. Se elas não entrarem no Porto de Santos, elas vão entrar em outros portos. Sim. E aí o Porto de Santos perde essa carga e perde esses passageiros, perde a possibilidade desse turismo. E o turismo é extremamente importante quando a gente pensa em economia local, né, doutora Sim, Marta? com certeza, faz toda a diferença, né? Com certeza. Quando eles chegam, eles descem, eles conhecem a cidade, os nossos, né, instrumentos públicos, né, de museus, as lojas, então é muito importante. Então a gente realmente fica feliz quando há o aumento e quando de fato as grandes empresas, né, as MSC, Costa, enfim, todas as empresas querem manter os seus navios aqui, usam o Brasil como rota ainda. Sim. Então, claro, a gente não pode parar isso jamais, porque é importante. Brasileiros trabalham nos navios, então Sim. não tem... E não é só a cidade que ganha, né? Quem está ali dentro do navio também, eles também estão girando a economia, né? Sim. A gente também está falando de geração de empregos. A senhora disse que está há 5 temporadas. Sim. Os navios estão maiores mesmo, doutora? Eles estão maiores, eles são maiores, é que os maiores mesmo, né, não vêm para cá, né? Então, ainda não vem, talvez. Mas não tem a perspectiva. Hoje não tem... 2020 tem a perspectiva da EBC mandar que Sim. é bem grande para cá, então existe a perspectiva. Mas eles são grandes, eles são bonitos, mas ainda, né, na frota como um todo tem navios maiores em outros roteiros do mundo. E talvez em outros roteiros do mundo, porque aquele porto recebe bem aquele navio. Porque tem volume. Essencialmente porque tem volume, porque tem demanda. O que acontece é o seguinte, hoje a gente está numa crise, o Brasil está passando por uma crise muito forte. A gente, como eu disse, a gente está começando a sair do fundo desse poço. Então, assim, futuramente existe uma perspectiva do quê? A gente já teve um boom de cruzeiros. Quando começou, a gente já teve um boom de cruzeiros. Então, assim, a gente tem cada vez mais que garantir que esse segmento tenha continuidade no Porto de Santos, porque senão ele vai fugir. Vai fugir, como as cargas já fugiram, né? Cargas que fugiram. Como as cargas... E você acredita que a gente consiga, passando para a mão da iniciativa privada como forma de concessão ou de condomínio, recuperar essas cargas que hoje os investidores estão destinando para outros portos? Sim, pelo seguinte, a questão do transporte de carga é uma questão de logística, é uma questão de custo, tá? Então, se as cargas fugiram, é porque não tiveram a possibilidade de atracar aqui. E pode ser até que tenha gerado um custo maior por atracar em outro lugar. Ainda maior, tá? Né? Então, o que acontece? O Porto de Santos, ele tem uma importância e vai continuar tendo essa importância. O que a gente tem que fazer é garantir essa infraestrutura para que realmente essas cargas se movimentem ao menor custo possível.
tá? Então, assim, a possibilidade de recuperar as cargas, sem dúvida nenhuma tem. Desde que essa carga não tenha achado uma logística mais interessante em outro porto. Aí eu perdi ela. Agora, se efetivamente eu consigo oferecer um serviço, uma logística mais barata, essa carga ela volta. Tomara que a gente consiga. Você acredita que em 90 dias nós tenhamos, de fato, porque a previsão é que em 90 dias o grupo interministerial apresente para o governo federal uma nova proposta. Você acredita que esses 90 dias serão cumpridos e que a gente pode, de repente, começar o ano que vem com uma perspectiva diferente dentro do nosso porto? Acredito. Eu acho que do que eu senti no Santos Export, o governo está muito consciente dessa responsabilidade dele agora, tá? Então, assim, não dá mais para a gente ficar patinando. A gente já enxugou bastante gelo, né? Chega de então, gelo. acabou o gelo, ele já derreteu inteirinho. Então, eu vi que existe uma firme decisão de realmente tocar esse processo para frente, ter a definição de qual o modelo que eles vão estar lançando mão. A iniciativa privada está presente nisso e eu acho que aí sana de vez essa novela, como você disse, porque não tem mais como a gente continuar nisso. Não dá para discutir ano que vem problema com profundidade para os navios que vão chegar em Santos. E uma coisa que colocaram é o seguinte, a gente tanto fala da infraestrutura terrestre, o caminhão não chega, a ferrovia não chega, etc., mas está todo mundo esquecendo que o navio não consegue chegar, caramba, é a parte mais importante. Então, é insustentável, insustentável a situação atual. É questão de sobrevivência, né? É questão de sobrevivência do porto. Se o navio não chega, o porto não funciona. E o Porto de Santos é o que está mais bem aparelhado, mais bem estruturado para atender. Muito investimento foi feito recentemente, nos últimos anos, muito investimento. Nós temos terminais de primeira linha. Sim. Então, assim, é inconcebível que você não consiga ter o navio entrando no porto. O Ogarito Linhares, ele também disse no Santos Export que o plano mestre do Porto de Santos deve ficar pronto e ser apresentado até o fim desse ano. Qual a importância desse documento, Germane? Fundamental. Por quê? Porque, na realidade, assim, esse plano é um planejamento para o porto. Qual é a vocação do porto? Que tipo de carga o porto vai movimentar? Para quê? Para definir o seguinte, como é que eu vou crescer esse porto, tá? Para fazer de uma maneira organizada. O que, em épocas passadas, não havia essa organização. Então, se misturava tipo de carga, não havia um zoneamento do porto. Porque desse plano vai sair o de zoneamento. E aí vai sair o de investimento no porto. Porque o porto, ele tende a crescer, ele tem que crescer, mas ele tem que crescer de uma maneira ordenada, exatamente. Organizada. Até para não ter conflito com a cidade, até para ter todas as garantias, o pessoal que mexe, porque eu tenho vários tipos de carga, inclusive a carga que fala, né, que a gente brinca, ela está com a carga que fala que é a pior delas, porque é a carga que reclama quando a coisa não dá certo, né? Então, assim, tem que ter uma organização, porque senão você tem um conflito. Sim. Então, assim, você tem que ter um planejamento do porto, como ele vai operar, para você ter toda a infraestrutura funcionando para atender esse planejamento. Então, isso é essencial. Isso vai sair, tem já a data, né, para eles poderem estar lançando, e aí, em cima desse plano, vem o PDZ, que é o plano realmente de zoneamento. A nossa matéria que a gente abriu esse bloco sobre um vídeo que mostra adolescentes assaltando em plena luz do dia, próximo a uma unidade de saúde da Vila Margarida, está no ponto. Eu quero pedir, por favor, para minha produção já exibir, porque a gente volta para comentar um pouquinho sobre esse caso absurdo. Por favor. O flagrante divulgado pelas redes sociais foi registrado com um celular em uma unidade de saúde. O banho é muito psico, mano. O grupo se concentra em uma esquina à espera da vítima. Quando o carro se aproxima, o rapaz de azul com boné aponta uma arma. Vários jovens se aproximam, cercam o veículo e obrigam o motorista a sair. Meu Deus, velho, não creio. Em seguida, um deles liga o automóvel e foge. A ação em plena luz do dia foi na rua Polidório de Oliveira Bittencourt, na Vila Margarida. Após a divulgação das imagens, a Polícia Militar deslocou uma viatura para o local. A corporação informou que já intensificou o patrulhamento e realiza operações no México 70, incluindo o local onde o motorista foi assaltado.
A rua é uma das alternativas para acessar a rodovia dos imigrantes e seguir a Praia Grande. Os motoristas que passam por aqui aumentam a velocidade. Mesmo assim, ficam com medo. Ela estava comentando comigo até agora há pouco, porque a gente ia fazer outro percurso e a gente, como estava muito trânsito ali por meio de São Vicente, a gente acabei vindo pela rota de cá. Mas de dia ainda é coisa, mas de noite ninguém passa, né? E mesmo assim, de dia ainda fica com medo? Sim. Eu passo, mas não paro, não. Esse pedaço aqui é bem crítico, né? População aqui regional, não só o pessoal de bem, mas felizmente a comunidade a gente sabe como que é, né? Muita gente se infiltra no meio deles para tentar oportunismo com os transeuntes que passam pelo local. Apesar das imagens terem repercutido nas redes sociais ontem, o crime aconteceu há 10 dias. A Polícia Civil já identificou 4 adolescentes que aparecem no vídeo. O grupo é conhecido pelos investigadores como Facção BDP, sigla em alusão à rua Vale do Pó, onde os integrantes moram. São jovens que estavam ali que não são inconsequentes. Muitas vezes parece que fazem grupos espontâneos para roubar. Uma brincadeira perigosa e que fere a organização social. São jovens que não têm a noção do certo e do errado. No próprio vídeo há um negócio muito interessante, em que a pessoa que está filmando fala esses psicos. A maioria é usuário de drogas. Segundo o delegado que cuida do caso, o próximo passo é encaminhar todos os envolvidos ao Ministério Público. As mães de alguns adolescentes vieram nos procurar, trouxeram os filhos, os quais foram ouvidos, e encaminharemos ao Ministério Público o nome desses adolescentes. Inclusive, um dos adolescentes apresentou-se diretamente no Ministério Público, foi ouvido em declarações. Isso não é uma brincadeira perigosa, isso é crime, né? E geralmente, como disse a pessoa do vídeo, psico, a pessoa que está sob influência de droga, muitas vezes, não só rouba como mata, né? Porque a vida, naquele momento, tem pouquíssimo valor. Apesar da Polícia Militar informar que tem uma operação em andamento desde a semana passada, quando aconteceu a gravação dessas imagens na favela do México 70, onde está inserida a área onde aconteceu esse assalto que você acabou de ver. Ela disse ainda que pretende reforçar o policiamento perto da Rua Polidoro. Agora, uma viatura com 2 policiais contra aquele bando de adolescentes armados é colocar, inclusive, a Polícia Militar em risco. A Prefeitura de São Vicente deve fazer uma reunião hoje para discutir medidas de segurança. Enquanto isso, o direito de ir e vir do cidadão fica cesseado. Complicado isso, né, doutora Marta? Complicado. A gente vê que são adolescentes integrantes de uma facção. Nathalie, eu acho que é maior ainda o problema do que a gente pode imaginar pontuar. Então, a gente sempre faz o paralelo, né? O médico, ele não é culpado pela doença. Ele trata a doença que, né, o paciente contraiu. A polícia, muitas vezes, ela é cobrada como culpada pela violência. Ela não é culpada pela violência. Ela trata o efeito da violência. Então, é muito mais amplo, o aspecto é muito mais social do que policial. Então, medidas de segurança são importantes, com certeza. Nem Polícia Civil, nem Polícia Militar tem que se furtar da sua responsabilidade. Mas o que aqueles adolescentes estão fazendo? Na rua, sem estudos, sem trabalho, consumindo entorpecente. Então, é muito mais social a discussão, porque se eles estão ali, há uma brecha. Há uma possibilidade. Há uma falta de oportunidade em algum momento. A nossa construção social falhou em algum momento, que esses adolescentes acham mais interessante ficarem a esmo, aterrorizando uma população. Sim. Pode ser por falta de rigor na lei, pode ser por falta de rigor em casa, pode ser por N situações e que a nossa sociedade precisa sim conversar. Este fato, Nathalie, ele aconteceu no dia 11, mas ele só se tornou público no dia 20, onde esse vídeo viralizou na rede social. A vítima não tinha feito ainda o registro dessa ocorrência. A polícia desconhecia esse fato. Então, mais uma vez, sempre que é possível, a gente traz aqui Denuncie, registre o boletim de ocorrência. É a única forma da polícia mapear as áreas em que a violência está exacerbada. Não adianta você ter medo, porque muitas vezes, talvez, esse senhor que teve o carro roubado deve ter ficado em verdadeiro estado de pânico.
e provavelmente é morador daquela região. Tem medo porque conhece a violência daqueles adolescentes. É fato, é compreensível, mas quando a gente vai na Constituição Federal que fala que a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos, os cidadãos não podem se furtar a essa responsabilidade. E hoje você tem dispositivos que você pode se preservar. Então, a testemunha tem como ser preservada. Então, existem ferramentas. Então, é importante, porque não tem como ter um policial a cada 10 metros na cidade. Então, essa não vai ser a solução da insegurança pública no Brasil. Temos que discutir antes, para não chegar, para que o crime não seja interessante para esses jovens, que hoje... Eles, se bobear, eles xingam a polícia e veneram o criminoso. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, eles passam impunes, por isso que eles fazem. Esse é o grande problema, né? Salvo quando existe a denúncia, como eu disse. Então, assim, eu acho que existe, de certa maneira, por que o crime aumenta? Porque ele acaba não sendo punido. Não está sendo não punido. Sendo punido. As nossas leis, elas, de fato, precisam ser assim, revistas. Eu vou só fazer eu sou filha de inglês, né? E a polícia da Inglaterra é uma das mais conhecidas, né? E o inglês realmente respeita a risca. Então, assim, eu acho que também existe a postura da polícia. Isso eu estou colocando por quê? Porque a polícia também tem que se colocar numa posição talvez mais forte, de uma maneira geral, tá? Existe a corporação, ela o que a gente tem que fazer é valorizar a corporação. Aí, quando você falou cultural, é cultural mesmo. A gente tem que valorizar, porque se a gente não valorizar, a gente não vai conseguir nunca estabelecer realmente um regime de segurança. E um respeito às autoridades de segurança pública, né? E isso começa na escola, né? A gente tem que dizer que a educação é a base. Novamente, a educação é a base de tudo, né? Quando a gente tem uma base bem formada dentro de casa, sólida, quando a gente tem uma base estruturada dentro da escola, a gente tem princípios, a gente tem valores e a gente tem respeito. E aí chegamos ao último bloco do nosso programa. Na bancada hoje, a delegada Marta Virgini, da Delegacia do Porto e da Delegacia de Apoio ao Turista DEATUR, e a consultora portuária Germane Robson. Eu queria pegar o gancho do bloco anterior, a gente estava falando um pouquinho de segurança pública na cidade, para falar um pouquinho da segurança pública dentro dos portos. Nós temos a Sesportos dentro do Porto de Santos. Nós entrevistamos semana passada o delegado da Polícia Federal, que é o coordenador substituto, e a DEATUR faz parte da Sesportos. De que maneira? Na Sesportos, eu tenho muita tranquilidade e orgulho de dizer que eu faço parte dessa comissão, Comissão Estadual de Segurança Pública Portuária, né, presidida pela Polícia Federal, mas outros órgãos que atuam na segurança pública dentro do Porto também compõem, como a Polícia Civil, que é a minha unidade que trabalha, sou eu que represento, a Polícia Militar, a Receita Federal, a Guarda Portuária, a ANTAC como também órgão convidado, então a Marinha do Brasil. Então, juntos, estamos a todo momento atentos à realidade de segurança pública portuária. Então, nós trabalhamos nas inspeções. Então, eu estou 5 anos na delegacia, vou para 5 anos, 3 anos e meio, essa comissão já está junta. Então, nós nos conhecemos, temos amizades. Então, isso encurta muito a solução dos problemas. Porque na hora que acontece, o WhatsApp, ele está aqui para isso, a gente já faz a comunicação instantânea e já dá o próximo passo. Porque uma instituição sozinha não faz a segurança pública no Porto. Não, ele é enorme. Precisamos desse conjunto. Ele é enorme. E esse conjunto trabalhando de forma unida, de forma cooperativa, faz com que a gente tenha bons resultados. Então, a gente consegue perceber, né, as apreensões de drogas pela Receita Federal, Polícia Federal, esse trabalho conjunto, quando tem as intervenções, a Polícia Militar, a Polícia Civil, auxilia. Então, esse trabalho em conjunto, quem sente são os usuários e as pessoas que demandam do serviço do Porto. Isso faz parte da visão e da ideia de um porto organizado, né? Com certeza, mesmo porque a questão da segurança hoje é condição sine qua non, né? Então, nenhum terminal, ela está aqui, faz parte disso, nenhum terminal hoje consegue operar sem que tenha o ISPS Code. Então, assim, que é justamente toda uma prática que você mostra que você tem gestão de risco, que você aplica a gestão de risco dentro do terminal, para quê? Para você mitigar, para você diminuir, para você buscar eliminar qualquer chance de risco. Então, isso existe, é uma exigência para você conseguir operar, e a gente tem que garantir. Por quê? Porque, na realidade, você está movimentando cargas. Senão, o seguro dessas cargas, ela vai para a estratosfera. Vai aumentar o nosso custo Brasil. O nosso custo Brasil. Que já é altíssimo.
Doutora Marta, desde o começo da semana, uma medida permite que a Polícia Militar acesse o Cais Santista para conter distúrbios em área federal. Por que essa medida foi necessária? Olha, ela sempre pôde adentrar, desde que a demanda, a Polícia Militar sempre pôde. Aqui agora está explícito, né? Foi feita a autorização, até para não dizer gerar nenhum mal-entendido. Isso, mas sempre pôde e ela é uma parceira, até porque ela tem um número de policiais expressivo, ela tem experiência, então ela consegue dar o suporte rápido que muitas vezes a ocorrência demanda. Então a Polícia Militar sempre esteve à disposição, faz parte da Cesportos e é uma parceira, sim, de todos os outros órgãos que atuam aqui no Porto de Santos. Essa linguagem única, ela facilita muito o trabalho, né, doutora? Sim, com certeza. Por exemplo, então, alguns crimes, há dúvida no momento se ele é da atribuição da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Esse contato imediato faz com que a dúvida não dure 1 minuto. Né? Então, as duas autoridades se conversam, e a gente percebe, avalia e não tem briga. E a solução é muito mais rápida, muito mais né? rápida, com certeza. A gente tem uma polícia muito mais célere. A integração e a comunicação direta facilita o trabalho no resultado final, com certeza. Eu queria pedir para minha produção colocar um pouquinho das imagens. A Alexia preparou um clipezinho com muitas imagens do Santos Export. Eu quero terminar o nosso programa. A gente tem aí pouco mais de 4 minutos. Eu não posso também deixar de falar da questão da logística, que foi muito debatida. O vice-governador anunciou que está muito próximo do fim aquele imbróglio que pode permitir, finalmente, que a Ecovias assuma as obras da entrada da cidade e também torne possível uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Germane, você acredita que a gente vai realmente resolver esse problema? A Ecovias, a obra estar na mão da iniciativa privada, seja a Ecovias, se for autorizado, ou alguma outra empresa, é a saída para tirar isso do papel? É a saída. É a saída. A gente não tem a mesma coisa, é o mesmo problema da dragagem. A gente não tem como ficar esperando. As demandas crescem, a necessidade, ela existe, ela é premente, ela tem que ser atendida e ela tem que ser atendida da melhor forma possível. A questão, qual é o problema do público, do poder público? Ele é muito engessado, ele é muito burocrático, as coisas são muito demoradas, enquanto que a iniciativa privada, ela consegue tomar uma decisão célere, então ela consegue ter eficácia, né? Ela consegue entregar rapidamente, o que o público não consegue. Essa é uma realidade, a gente tem que entender isso. Por que o público não consegue? Porque, de fato, tem que ter uma série de controles. É difícil de tirar esses controles. Uma série de burocracias, exatamente, como diz o Maxwell Rodrigues, apresentador mas é do Porto difícil também você dizer, tira os controles fora. Não pode, não pode. Já a iniciativa privada, ela já tem uma estrutura de controle bem colocada. Bem definida e bem mais rápida. Bem mais rápida, e você consegue ter soluções. Então, tudo eu digo o seguinte, eu não digo só privado e nem digo só público. Eu gosto da solução do público-privado, entendeu? Da iniciativa pública-privada. Por quê? Porque o público também tem que estar aí para estar norteando o que está sendo feito. Concordo porque com senão você. vira terra de ninguém. Senão não precisa ter governo. Exatamente. Né? Se a iniciativa privada for tomar conta de tudo, não precisa ter governo. Então, para mim, a solução tem que ser o público-privado. Eu acho que tem que sair, vai sair, tá? Para a gente conseguir viabilizar tanto o lado mar quanto o lado terra. Tem que ter os dois lados. A gente teve muitos incidentes no Porto essa semana. Foi incêndio na Copersucar, foi vazamento de amônia, foi vazamento de óleo. Isso demonstrou que a gente ainda está bastante vulnerável, né? Dali, eu tenho uma opinião. O Porto, ele tem vida própria. Né? O Porto, ele é um ente muito específico. Então, que eu nasci em Santos, passei minha vida em Santos, só fui conhecer o Porto quando fui trabalhar nele. Então, a gente não tem ideia da magnitude que é o Porto de Santos. Então, nessa realidade, incidentes acontecem. Então, o que mais me preocuparia é se esses incidentes não tivessem sido contidos, controlados. Foram contidos muito mais rápido, né? Muito Eu acho que rápido. o acidente da Ultracargo foi uma grande lição para todo mundo, né? Sim. E o Porto se preocupa hoje. Então, há grupos de trabalho a fim de evitar. Mas que as intercorrências podem acontecer, desde que tem ser humano envolvido, pode. O erro pode ter, o acidente pode ter. Mas o que a gente tem que ficar bem atento é o tempo de resposta dos órgãos, das instituições responsáveis por sanar esse problema. E nessa semana, todos responderam muito rápido. Muito rápido. O vazamento de amônia, por exemplo, foi às 7h30, às 9h30 estava tudo controlado. Né? Então, acho que a gente tem aprendido.
né, Com Germânia? certeza, e tem o PAN também que atua nesse processo. Então, assim, hoje os terminais estão bem estruturados, foi o que eu falei, existe, é uma exigência a questão de segurança. Nosso tempo acabou. Passou Mais uma vez, passa sempre muito rápido. Doutora Marta, muito obrigada pela participação novamente conosco. Seja sempre muito bem-vinda. É sempre um prazer. E falar da instituição que eu represento, falar da segurança pública, mulheres falando sobre um assunto que nós somos minoria. Exato. Né? Então, nós somos minoria na segurança pública. Então, obrigada a você pelo convite e por proporcionar um programa tão interessante quanto esse. Muito obrigada. Germane, mais uma vez é sempre um prazer. Eu sempre aprendo muito com você. Eu gosto muito do Agenda do Porto, porque assim como a doutora Marta disse que só conheceu a dimensão do Porto quando foi trabalhar lá, eu conheço a dimensão do Porto toda vez que eu preparo esse programa e eu sempre aprendo um pouco mais. E assim, eu devo isso às pessoas que me proporcionam isso, consultores portuários, empresários sindicalistas. Então, assim, muito obrigado pela participação e sempre por atender o nosso convite prontamente. Imagina, é um prazer enorme. Eu acho que, assim, também é nossa função passar esse conhecimento para o público, né? Sim. Então, nesse sentido, eu me sinto honrada e muito contente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana